Gravando? Então tá bom. Então nosso objetivo é... Ontem nós dizíamos aqui, né, que a comunidade terapêutica, nós temos a princípio 3 objetivos básicos, né, que é a desintoxicação, o conhecimento, transferir, né, trazer o residente de uma ignorância científica sobre a droga, da doença, né? Porque todo mundo sabe que é doença. Eu acho que no mundo inteiro, todo mundo, vamos pôr em Campo Belo, todo mundo que está aí na rua sabe que é doença, mas não sabe, se perguntar que tipo de doença, às vezes não consegue identificar. Então a comunidade terapêutica também serve para isso, para a pessoa identificar a doença. Que doença é essa que eu tenho? É uma doença de alergia, né? Então todo mundo perguntar pra gente, a gente, pelo amor de Deus, vamos responder com categoria. Ó, eu sou alérgico. Assim como tem alguém que é alérgico a esmalte, a Laine, por exemplo, não pode com esmalte. Se ela passar esmalte, dá um trem no olho dela aqui, né? O mundo inteiro passa esmalte, a Laine não pode, né? Por quê? Só existe um tipo de esmalte que ela pode usar, mas é muito difícil de achar, porque aquela substância química que tem no esmalte, né? Sabe-se lá por quê, daqui a pouco o olho dela está inchado, né? Predisposto. Quais são as palavrinhas que dependente químico não pode esquecer? Predisposto, obsessão, compulsão, né? Alergia, não, reação alérgica, né? Tudo isso, né? Então nós estamos aqui para entender a desintoxicação. Desintoxicação qualquer criança sabe, porque é tirar do corpo, né, a nhaca, só que é uma desintoxicação química. E quando a gente fala do pecado, desintoxicação do pecado, né? Aí nós já temos que ir para o 12 passos, tá vendo? Quando eu falo de limpeza, tirar a nhaca, tirar o mal olhado, fazer uma limpeza mesmo, né? Tirar esse mal-estar, tirar esse homem ignorante, esse homem turrão, esse homem bravo, esse homem nervoso, esse homem cheio de doença, essa pessoa, nossa senhora, por onde passa parece que a fumaça vai deixando um trem azedo, né? Na família tá azedo, na vizinhança tá azedo, no bairro tá azedo, nossa senhora, tá precisando ou não tá de limpeza? Aí já é os 12 passos, tá vendo? Aí já é espiritual, né? Quem é o Gilberto? O João Francisco chegou aqui hoje e falou assim: Gilberto, quem é você? E aí eu vou responder: uai, João Francisco, mas perante quem? Depende. Quem é você perante o juiz? Eu sou um subordinado a ele, que ele me manda, né? Não, Gilberto, eu quero saber quem é você perante o capeta. Eu, Gilberto, frente ao capeta, eu sou impotente. Olha lá a palavrinha impotente. Quem é o Gilberto frente ao capeta? Eu sou impotente, eu não consigo vencer. Ele que me vence. Ele que me vence. Ele que me destrói. Eu vim para... O ladrão vem a não ser para matar, roubar e destruir. João 10:10, né? Quem é o Gilberto frente ao capeta? Impotente. Não consigo nada com o capeta. O capeta vem em mim, faz gato, sapato, faz o que quiser de mim, né? Não, Gilberto, mas eu quero saber você frente a Deus. Frente ao capeta eu sou impotente. E frente a Deus? É a ferramenta e o poder que eu tenho para vencer o capeta. Olha o tanto que a espiritualidade é simples. Eu frente ao demônio, impotente. E você frente a Deus? É a única coisa que eu tenho para vencer o demônio. Não, então você não é impotente frente ao demônio. Não, eu sou impotente, mas se eu usar Deus, o poder de Deus, porque aí Deus deixa eu usar o poder dele para combater o mal, para me limpar,
para me deixar tão branco quanto a neve, mas já não sou eu que estou fazendo isso, é a minha relação com Deus. Quem é o Gilberto? O Gilberto é aquele que ouve a verdade e essa verdade limpa ele, liberta ele. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Então nós não somos impotentes mais. Eu sou impotente enquanto eu estou sozinho, enquanto eu vivi sozinho. Lembra da palavra que outrora estáveis longe? Efésios 2:11. Outrora estáveis longe. Uai, enquanto eu estava longe, eu era impotente. Eu estava longe. Mas agora estáis pertos por causa do sangue de Cristo. Não vai pensar que nós aproximamos de Deus porque... Gilberto, como que você aproximou de Deus? Como que eu aproximei de Deus? Aproximei de Deus porque o próprio Deus trabalhou para que eu aproximasse dele. Veja que, olha o que Deus fez para o Gilberto. De primeiro, eu sou filho de Adão e Eva. Na verdade, a minha descendência, os meus pais, os meus primeiros pais é Adão e Eva, porque nós somos filhos de Adão, né? Nós somos filhos de Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva pecou lá no paraíso, aqui está o Adão, cadê a Eva? Precisava de uma Eva. Zé Mané, você é sorteiro? Você é burro para lá, né? Aqui a Eva, vamos pôr a Eva. Vai pegar a Eva para você. A Eva, Adão e Eva pecou lá no paraíso. Aqui o paraíso, está até bonitinho, azul, né? Quando eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Acabou, sai daqui, some daqui. Deus expulsou. E eu já nasci nesse mundo aqui, ó, fora do paraíso. Eu estou falando, vocês eu não sei, mas eu nasci fora do paraíso, né? Então, todos não sou justo. Alguém tem que pagar por esse pecado, pelo pecado da humanidade. Deus tentou de várias formas, mas comigo, Deus enviou seu Filho. Olha a obra que Deus fez para que eu pudesse não estar longe mais dele, mais perto. Deus falou assim: meu filho, vai lá na terra, deixa a palavra, deixa a tua verdade, deixa a tua verdade, derrama o seu sangue, não para o povo, não para o Gilberto está aqui, derrama o seu sangue não para o Gilberto, para esse bonezinho aqui, não para ele, derrama o seu sangue em sacrifício para mim, de forma que o sacrifício de Jesus subiu ao céu. Quando o sacrifício de Jesus subiu ao céu, Deus aceitou esse sacrifício. Deus aceitou como? Como, André? Como que Deus aceitou esse sacrifício? Pelo sangue. Deus aceitou esse sacrifício e aceitou e falou o que logo em seguida? Por causa do sangue derramado, por causa do sacrifício do meu filho, eu perdoo o Gilberto, eu lavo o Gilberto, eu limpo os pecados do Gilberto, eu me aproximo do Gilberto, eu agora deixo espaço para ele vir até mim e eu ir até ele. Eu agora sou o Deus dele e ele é o meu povo, né? De forma que Jesus morre, o sacrifício sobe, Deus aceita o sacrifício e Deus então abre os braços novamente para Adão e Eva e os filhos de Adão e Eva. Olha que lindo. Uma vez expulso, foi embora. O sangue e o sacrifício sobe a Deus como pagamento de pecado. Deus fala assim: agora o pecado está pago. Agora aquela desobediência de Adão e Eva e a desobediência de todos os povos, porque Deus é justo, se Ele perdoa o pecado de um, Ele perdoa de todos, Deus não faz distinção de pessoas. Portanto, Deus perdoa o pecado de Adão e Eva através do sangue de Cristo. O sangue é derramado, o sacrifício sobe a Deus. Deus então
perdoa o pecado de toda a humanidade. Deus fala assim: agora todo mundo é próximo de Deus de novo. Está vendo por que agora eu sou próximo de Deus? Por causa do sangue. Não sou próximo de Deus porque eu fui na igreja, não. Ontem eu fui na igreja, eu me aproximei de Deus. Não achei, não. Não vai estar escrito isso na Bíblia. Ontem eu dei R$2 para uma pessoa que estava pedindo esmola, aproximei de Deus. Não achei, não vai estar escrito isso. Efésios 2:11. Como que eu me aproximo de Deus? Pelo sangue. Porque o sangue subiu. Deus aceitou, Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aceitou o sacrifício e não aceitou para qualquer coisa, não. Ele aceitou para pagar o pecado da humanidade. É como que se o André e o Kaique tivessem brigado. Uma suposição. Digamos que os dois brigaram. Aí eu vou falar assim: ô André, eu vou te dar um bico para você voltar às pazes com o Kaique, né? Aí o André fala: não, eu aceito o bico para unir com ele novamente. O que Deus fez? Deus aceitou o sangue de Cristo, o esforço de Cristo, o sacrifício de Cristo, para pagar o pecado da humanidade inteira. Deus aceitou o sacrifício de Cristo para pagar o pecado da humanidade inteira. O pecado está pago. E esse pagamento é que me aproxima de Deus. Todo cristão tem obrigação, dever de saber isso. Pelo amor de Deus, porque senão nós não vamos dar valor no sangue de Cristo. E daqui a pouco nós vamos começar a dar valor na gente. E eu não venço nem o Satanás. O João Francisco perguntou: quem é o Gilberto frente a Satanás? Impotente. Gilberto, e você frente à pinga? Quem que é você frente à pinga? Frente à pinga. Frente à pinga. O que eu sou frente à pinga e frente a uma pedra? Aquilo lá é morto. Aquilo é matéria. O que sou eu frente a esse boné? É porque tem algo me envenenando para pôr a mão nisso. Existe algo nas minhas costas me envenenando para eu pôr a mão nisso. Mas não é ela que me seduz. Como que uma pinga vai seduzir alguém? Se você falar que uma mulher me seduz, aí sim, porque é vivo, né? Nós estamos tratando de vivo, né? Agora, um trem morto, né? E olha que nós somos tão fracos. Eu sou tão impotente, mas tão impotente, mas tão impotente, mas tão fraco, mas tão pequeno, mas tão miúdo, mas tão fraco, mas tão desajeitado, mas essa carne minha é tão que até um pedaço de queijo, que de um dia para o outro apodrece, me comove, me convence e me seduz. Eu sou seduzido por um pedaço de queijo. Não porque o queijo me seduz, tadinho, o queijo tá morto lá dentro do prato, ele não fala, não olha, não anda, não pisca, ele não dá uma piscadinha assim pra gente. Ele não faz nada, ele tá lá dentro do prato só. E às vezes o ser humano não vê a fraqueza dele, de ver que ele não dá conta de ficar sem aquele pedaço de queijo. É igual o pecado da gula, você come mais do que você já tá ali, já comeu 18 bacias de macarrão, mas ainda sobrou uma na panela. Vai para 19. O macarrão, tadinho, é morto. Até para ir pro lixo ele precisa de ajuda, né? Até para ir para a barriga da gente ele precisa de ajuda, porque ele não faz nada sozinho, tadinho. É um bicho, é um trenzico, né? Não faz nada sozinho, né? É igual a pinga, tadinho. A pinga, até para vir para o meu papai, precisa da minha mão, né? Precisa da atitude humana, precisa dessa. Ela precisa de mim para que aquele líquido seja entornado em algum lugar, porque se você não pôr a mão naquilo, aquilo ali apodrece ali dentro de onde ele está.
Porque é morto, é matéria. Mas não é que um trem morto e matéria me seduz? E aí o homem pensa que ele é seduzido pela pinga. Mentira! Ele é seduzido por uma multidão de pensamentos que está vindo de um relacionamento entre você e o diabo, porque entre eu e o diabo eu sou impotente, eu não consigo vencer o diabo, eu nunca fui a Cristo, eu não conheço o sangue dele, eu nunca fui na verdade. Já me falaram da verdade, mas também eu vivo como que se não... vamos vivendo, né? Como é triste, talvez a maior tristeza de um ser humano na face da terra é viver sob o domínio de Satanás e viver impotente nas mãos dele. E tem gente querendo o próprio ser humano vencer Satanás. Vai dar conta? Por isso que tem gente que fala assim, esse ano eu não bebo mais, daqui 15 minutos tá tonto. Porque tá pensando que a própria pessoa... Como a gente cansa de ouvir isso, gente? Não, agora eu não bebo mais. Como que se a pessoa pudesse vencer o queijo? Como que se a pessoa pudesse... Como que se a fraqueza dele... Como que se o queijo agora, a hora que ele fosse pôr a mão, o queijo fugisse dele? Não, você falou que não ia beber, você falou que não ia comer queijo, é o queijo, ó. O queijo não vai sair dali. Portanto, minha relação com Satanás, impotência. Minha relação com o pecado. Aí o João Francisco diverte, mas peraí, sua relação com o juiz, então ele é ele que te manda. Sim, eu sou subordinado e ele é o patrão. Eu tenho que obedecer, ele mandar eu ficar de cabeça para baixo, eu tenho que ficar. Sua relação com o diabo. Relação de impotência, relação de ser sempre vencido, relação de ser sempre derrotado, relação de ser sempre derrubado, de sempre morto. Ele ataca meu físico, ele ataca minha mente, ele ataca meus rins, ele ataca minha higiene, ele ataca meus relacionamentos com o povo, ele veio para dividir. O demônio na minha vida veio para dividir, para me dividir com a minha família, para me separar da minha família, para me separar da minha esposa, para me separar do meu filho, para me separar dos meus vizinhos, para me separar dos meus amigos, para me separar do povo. O demônio veio para causar divisão. O demônio veio para causar, para deixar eu sozinho na rua, na rodoviária. É para isso que ele nasceu. E ele tem conseguido fazer isso, Gilberto? Conseguiu fazer por muito tempo. O demônio agiu tanto na minha vida que até minha mãe deve ter derramado um galão de 200 litros de lágrimas. Até minha mãe. A mulher de 200 anos atrás, com aquela lá, coitada. Não morria, aquilo não morria. Todo dia eu pedia a Deus para ela morrer. Ela não morria. Porque meu sonho era morrer. Não morreu. Não morreu, não morre não. O demônio fez gato sapato de mim. Ô Gilberto, mas por que você deixou? Depois de eu ser impotente contra o bicho, como é que eu vou fazer? Ué? Eu até queria ser bonzinho, mas não dava conta. Eu queria ser igual Paulo. O Paulo falou assim, eu quero fazer o bem, mas o que me aparece é o mal. Quando vê eu já estou para o mal. Eu queria ir para a igreja, mas quando vê eu já estava no boteco. Eu queria ser um rapazinho bom, mas quando vê eu já estava fazendo todo mundo chorar, todo mundo, né? Mas Gilberto, você deixou o Satanás fazer isso tudo contigo, vai ser bobo para lá. Ah, mas eu queria, mas eu não conseguia. Ué, Gilberto, mas e hoje, como é que é o seu relacionamento hoje com o demônio? Ah, o demônio hoje passa aperto comigo. É, Gilberto, o que você arrumou? Eu arrumei um aí que eu descobri, eu descobri uma verdade, revelaram, Deus revelou para mim
que em relação a Satanás eu tenho que ficar esperto com as obras dele, com as obras do mal. Então Deus falou assim, ó, cuidado com esse bicho, ora, fica atento. Eu descobri que Jesus falou assim, não só para mim, mas para o mundo inteiro, mas eu prestei atenção, falei, uai, Jesus está falando um negócio que eu nunca tinha prestado. Jesus falou assim, não tenha medo de carne de homem de carne e osso, isso é bobagem. Tenha medo dos espíritos imundos espalhados pelos ares. E aí a palavra foi sendo revelada, o rapazinho aqui, o Gilberto, foi falando assim, não, pera lá, então... demônio, eu preciso ficar atento com ele, não é? Aí eu fui entender a véia rezar para mim, né? Da véia chegar lá, só que a véia, ao invés dela me ensinar, não, mas ela já ia direto ao ponto e já limpava. A hora que eu saía na porteira, o demônio ia sujar. Quase que eu tinha que ficar lá, véia, porteira, véia, porteira, véia. Tá vendo por que às vezes não funciona? A gente na igreja, o pastor faz uma oração bonita, a gente sai de lá até bom, antes de chegar aqui o demônio já embrulhou de novo, né? Aí, ó, demônio que fez isso aqui, ó, né? Isso é obra do demônio, né? A gente precisa tanto de pincel. Por quê? Lógico, não foi a pessoa que pagou. Aí o que o demônio fala assim? O que é isso? O pincel tá aí, gasta tudo. Não saiu do teu bolso. O demônio não preocupa com ninguém, porque o demônio é divisão, né? O demônio vê um muro branquinho ali, picha, isso aí não foi você que pintou, bobão, não saiu do teu bolso. O demônio é tumulto, o demônio é divisão, o demônio é... Mas enfim, voltando para mim aqui. Então a minha relação com Satanás, né? É essa relação de impotência. Não dou conta de vencer ele. Gilberto, mas e hoje? Deus me revelou a palavra. Onde que você teve revelado a palavra? Quem que te revelou a palavra? Que dia que você se revelou a palavra? O dia que eu comecei a procurar uma igreja. Mas agora com seriedade, com vontade, com desejo de saber a verdade. O dia que um testemunho de alguém chegou perto de mim e falou, Deus está dentro de você. Deus está dentro de mim? Aquilo para mim foi a maior surpresa do mundo. Mas eu não ignorei essa frase, sabe? Alguém chegou perto de mim um dia, o Gilberto de Pará de Minas, e falou assim, Gilberto, Deus está dentro de você. Dentro de você. Já pensou se eu pensasse, né? Ou se o diabo tivesse naquela hora, chegasse perto de mim e falasse, não, que está dentro de você o que? Esse homem é doido, você é fraco da cabeça. Esquece isso. Mas Deus não deixou eu esquecer. Eu comecei a matutar isso. Vez ou outra eu me pegava pensando, mas Deus dentro de mim? Como assim Deus dentro de mim? Deus está lá no céu. Como é que Deus está dentro de mim? Aí, de tanto matutar, não teve outro caminho a não ser eu buscar. Falou, eu vou ter que entender isso. E aí fui buscar. E fui atrás de uma senhora da Renovação Carismática. E ela falou, não lê a Bíblia por enquanto. Vou te dar esse livro de Santo Agostinho para você entender a alma. Se você não entender a alma, você nunca vai entender esse Deus dentro de você. E aí ela me deu esse livro de Santo Agostinho. E quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a entender a alma. Porque eu só tinha vida dos olhos para fora. Eu só tinha vida no dinheiro, na mulher, na prostituição, na bebida, na farra, na festa do peão. Na exposição, né? Na masturbação, no filme pornográfico, só dos olhos para fora, dos olhos para fora, dos olhos para fora, dos olhos para fora, dos olhos para dentro eu era virgem, né? Dos olhos para dentro, com 35 anos eu ainda era virgem, nunca tinha entrado em mim mesmo, nunca tinha passeado por mim mesmo para saber o que eu tinha dentro de mim, né?
Até que eu comecei a ler esse livro. E essa senhora, Dona Aparecida Cardoso, Gilberto, lê esse livro. Não achei aqui, fui lá em Itaúna comprar. Comprei o livro, comecei a ler. Olha o tanto que a pessoa precisa ter interesse. Nem se eu tivesse largado para lá. Comecei a ler o livro, comecei a despertar interesse por aquilo. Eu comecei a ter interesse por Deus dentro de mim. Eu comecei a entender, falar assim, gente, eu preciso entender isso. Eu posso até não... Eu preciso entender esse trem de Deus dentro da gente. Eu não estou conseguindo compreender isso. Não estou conseguindo compreender. Né? E aí eu fui... Por isso que eu gosto tanto de Santo Agostinho, não como santo, porque eu não sei o que ele virou depois que ele morreu, mas do que ele deixou escrito. Esse livro dele de Confissões, é um livro que chama Confissões, e ele confessando a vida dele, que ele também gastou 14 anos para se converter, né? E essa senhora foi muito feliz em me indicar esse livro, porque Santo Agostinho conta justamente a dificuldade dele de entender Deus. E Santo Agostinho vem contando a vida dele, porque ele também teve mulheres, foi professor universitário, ele que redigia os discursos lá pro imperador na época lá, né? Era um grande homem, materialmente falando, né? Mas espiritualmente era uma porcaria, né? E ele foi tendo tanta dificuldade de entender a obra de Deus, mas com tanta dificuldade nesse livro, tanto que o livro é 400 e tantas folhas, com tanta dificuldade de entender essa obra de Deus, né? Entender o mal. Senhor, mas para que esse mal nessa terra? Por que o Senhor não acabou com isso? Por que ao invés de mandar o seu filho nesse trator de esteira que passou em cima dele, para que tanta ira? Por que o Senhor já não fez isso contra o mal? Por que não crucificou o mal? E ele vem questionando, por que tinha que ser o filho? Né? E aí ele vai, em 14 anos, ele gastou 14 anos para entender, até que ele chegou na conclusão de que, com a leitura da Bíblia, concluiu plenamente e se tornou bispo, né? Se converteu, se tornou bispo, lá da terra dele, lá da África, sei lá de onde é aquilo. E quando ele se converteu, ele então chegou na conclusão de que, ó Senhor, aí começa a conversão dele para frente, começa como que ele vai tratar Deus agora. E ele muda então, não o nome dele, ele continua como Santo Agostinho, mas ele muda o nome de Deus. Santo Agostinho passa a chamar Deus agora de vida da minha vida. Santo Agostinho entende que a vida de Deus está tão presente na vida dele, que ele não imitou o apóstolo Paulo de dizer que não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele falou assim, o Senhor agora é vida da minha vida. Ou seja, eu tenho vida, o Senhor é a vida da minha vida. Porque eu só existo porque o Senhor existe em mim. Santo Agostinho então chegou no entendimento de que a vida dele, de Santo Agostinho, só existia porque a vida de Deus estava na vida dele. Então ele já começa na existência, né? Ou seja, eu só existo porque Deus existe em mim. Porque se Deus não existisse, eu jamais existiria. Santo Agostinho é complicado mesmo, gente. O homem é fraco da cabeça. Mas ele entendeu. E foi através de Santo Agostinho que eu entendi a presença de Deus em mim. Deus está aqui. Deus está aqui comigo. E lá no céu? Gilberto, como que você vê Deus lá no céu? Não sei, nunca fui lá. Nunca fui lá. O céu é o local onde o Deus físico, escolheu para ele morar. Ele também tem direito numa residência, ué. Todos nós temos, por que ele não tem? O Deus físico, que nós não vemos, não temos acesso, é um Deus que mora no céu. E o Deus espiritual?
Ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus? Jesus uma vez falou assim: se o grão de trigo não morre, não cai na terra e morre, não vai para frente. Aí se você for pegar a pesquisa, se você for lá na Embrapa e saber, o São Luís deve saber, o São Luís não está aqui hoje não. Se você pegar o livro, se você pegar qualquer livro ou qualquer agricultor e saber como que planta um grão de milho, um grão de trigo, o grão de trigo tem uma casquinha, é igual arroz, ele tem uma casca. Quando você joga na terra, aquela casca tem que abrir para nascer o que está dentro. O que é o ser humano? O ser humano nada mais é do que, o que sou eu? Essa casca tem que ser quebrada para que esse espírito floresça e produza frutos. E aí quando esse espírito rompe essa casca, né? Porque essa casca, por enquanto, era só ela que vivia, só a casca, né? A casca queria ser bonita, a casca queria ser limpinha, a casca uma vez eu paguei R$700, um salário mínimo para uma véia, para uma mulher me falar como que eu ficava bonito, né? Fui lá, modista, né? Estilista, sei lá como é que chama. A mulher falou assim: você é muito clarinho, você fica lindo de preto. Eu fui no shopping e comprei tudo enquanto era roupa preta que existia na fábrica. Eu só andava igual urubu na rua, né? Porque a mulher falou que eu ficava bonito de preto. E eu queria era ser bonito, eu queria era ser vistoso, eu queria era, né? Eu queria era arrasar, eu queria era, né, ser o tal, né, elogiado, ser visto pelos homens. Como se diz hoje, o influenciador. Tem influenciador. Eu queria ser o tal, queria ser o Neymar, queria ser, né, queria ser bem visto, né? Por quê? Porque era casca. Era casca, mas se essa casca não cai, Jesus falou, e racha para o espiritual começar a produzir fruto, começar a brotar e sair dessa casca. Gilberto, como que você saiu dessa casca? Eu não saí da casca ainda, mas um rachado ela já tem. Tem, mas isso é certeza que tem. Essa casca minha, um rachado ela já tem. Ela ainda não explodiu, ainda não. Porque na medida que a planta vai crescendo, a raiz vai arrebentando essa casca, vai ficar nada, né? Essa casca vai virar pó. Assim como nós também vamos virar pó. Mas vai que em mim já tem um rachadinho e o espiritual já está brotando. Obra de Deus. O que é a obra de Deus no ser humano? Rachar a casca. A casca tem que ser rachada. Essa casca que quer ser bonita, essa casca que quer ser orgulhosa, essa casca que quer aparecer, essa casca que quer andar em cima do... Por isso que o carnaval você vê que se enfeite para todo lado, né? Sem roupa, né? Tem que mostrar tudo, tem que, né? É a casca. O demônio tem feito da casca, ultimamente o demônio tem trabalhado a casca do ser humano como uma coisa absurda, né? Você vê as mulheres aí cada vez mais, né? Andar pelada, acho que seria melhor. Por quê? Porque quer valorizar a casca, né? E passa óleo, e passa não sei o que, e faz plástico, e estica, né? Você vê umas velhas na Globo aí que parece que tem 15 anos, a velha tá 300 anos já, né? Não, aquilo ali até a certidão de nascimento já apodreceu, né? E o trem tá lá bonitão, mas se você eslergar, né? Dá uma meia sola. Gente, quem somos nós? Quem é o Kaique? A não ser uma casca que precisa ser rachada e rebentada e esquecida e cada vez mais desligada e cada vez mais abandonada e deixar o espiritual fluir? Quem é o Sr. Edgar? A não ser uma casca que precisa ser rachada
e deixar a raiz espiritual crescer e deixar que o espiritual cresça, e que essa casca vai ficando cada vez mais pro pó da terra, vai ficando cada vez mais esquecida. Se não é essa a verdade que está escrito na Bíblia. E quem somos nós então? Quem é o Gilberto e quem é o Christian? A não ser a pessoa que veio nesse mundo para trazer o espiritual para fora? Ou você vai viver essa casca a vida inteira, essa casca doente? Doença que nem existe, mas o demônio pôs na cabeça dele que ele é doente, agora quem tira? Né? O demônio pôs na cabeça do Cristo que ele tem síndrome do pânico, síndrome da depressão, síndrome não sei do que assim, tudo enquanto é síndrome. Você pareceu uma nova hoje, fala, eu tenho. Procurar no balaio aqui, fala, ô Cristo, tem uma síndrome aqui, eu esqueci o nome. Ah, pode procurar aí que eu tenho. Ah, vai ser bobo pra lá. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é um espiritual lindo, maravilhoso, que Deus permite que eu tenha. Um espiritual que Deus permite que seja levantado. Por isso Jesus falou assim, o espírito que dá vida, a carne. Eu sei que eu sofro. Tonico esses dias falou assim, aí você tem dinheiro para gastar com a carne, né? Eu falei assim, tem dinheiro para ter a mulher mais linda do mundo, se eu quiser. Tem mesmo. Tenho. Mas isso é casca. Eu não posso viver essa casca. O diabo está doidinho para eu viver essa casca. O tempo inteiro falou assim, ó, aqueles olhos verdes, né? Não posso. Aí eu vou ser o seu Cristo, eu não posso. Mas Gilberto, por que você não pode? Por causa do meu relacionamento com o sangue. Porque alguém morreu para me lavar. E eu não posso agora sair sujando tudo, como que se não existisse um que lavou. Ué, agora eu vou sair aí sujando tudo que tem pela frente, sujando de novo, como que se Deus não lavasse nada. E a verdade que já me foi revelada, e a verdade que Deus já me ensinou. Como que fica essa verdade que Deus falou para mim, que não tenha medo de homem de carne e osso, mas tenha medo dos espíritos imundos? Como é que agora eu vou dar a mão para esse espírito imundo e sair para o mundo aí, catando tudo enquanto é trem que tem pela frente? É gostoso? Aí eu sei que é, porque eu já usei. E eu tenho autoridade para falar que é gostoso, porque eu já usei tudo enquanto é trem. Eu só não usei crack, maconha, cocaína, o resto eu usei tudo. Homem com homem, mulher com mulher, orgia, tudo que você imaginar. Baile de carnaval, tudo pelado. Em termos de sexo, tudo que você imaginar. Por quê? Porque eu era impotente. O demônio fazia de mim. O demônio me usava para o mundo sexual. Pois eu falava lá na PAC que eu masturbava 16 vezes por dia. Eles falavam assim, mas então tem que capar, porque não é possível. Eu falei, é verdade, né? Mas gente, vocês parecem que não conhecem o demônio. Esse bicho, quando ele pega um ser humano para dar doença, ele dá tudo enquanto é doença para o ser humano. Quando ele pega um ser humano para masturbar, é para arrebentar de tanto masturbar. Demônio tem esse negócio de meia colher com ele, não. Quando ele pega um ser humano para beber, é para beber até morrer. Não quer saber se tem fígado, se tem saúde, se tem dentes, ele quer. Tem perdão, não. Você não veio para matar? Parece que a gente também tem hora que tem relacionamento com Satanás, mas não conhece o bicho. O bicho é bravo, né? O bicho é nervoso, o bicho é bravo, o bicho é irritado, o bicho já é condenado, né? Pior de tudo, Satanás, é que ele já é condenado, ele não está nem aí com Deus. A gente que ainda tem chance de salvação, tem hora que a gente não está nem aí com Deus. Imagina Satanás que já está condenado. Ele não está mesmo. Hã? Ele não está mesmo. Ué, para ele quer bagunçar o coreto, gente. Ele já é inimigo de Deus. Já é inimigo mesmo, ele sabe do fim dele. Então ele vai pôr para quebrar mesmo. O negócio dele é pôr para quebrar, ué. Ele quer destruir a obra de Deus, ele quer destruir o corpo de Cristo, ele quer acabar com a reputação de Deus.
E eu, como é que eu faço? Agora eu vou para Belo Horizonte, para a zona? Até que era bom, né? É bom para a casca do trigo, mas não é bom para o trigo. É bom para a casca, mas o trigo está dentro da casca. O trigo, o que vai nascer quando aquele grão de trigo entrar em contato com a terra, com aquele, você sabe que a semente, por que ela explode para nascer? Porque ela entra na terra, o calor da terra, por isso que se você plantar muito funda, não nasce. A terra tem que dar um calor tal ali na semente, com a chuva, com a água, né? Que aquilo ali dá explosão, puf, a casca racha. Quem já viu chuchu brotando? É lisinho? A casca rachou. Da onde que nasceu aquele broto? De dentro. Agora você quer vencer o Satanás com a casca? Pois a casca é dele, como é que você vai vencer Satanás com a casca? Você tem que vencer Satanás com o interior, com a alma, com o espírito. Não queira vencer Satanás com casca, não, porque a casca é dele. Esse corpo é dele, né? Ele é príncipe desse mundo, ele é dono desse mundo. Essa casca nossa é corrupta. Essa casca nossa, essa casca desse trigo aqui, se eu sou um trigo, a casca desse trigo é satânica, é dele. Por isso que a casca não vence Satanás. A casca é impotente, porque a casca é o próprio Satanás. É ele, a casca com Satanás é unha e carne. Por isso essa casca também precisa ser destruída um dia e virar pó. Por isso que Deus não aproveita a casca, aproveita só o que está dentro, só o broto. O broto vai brotar e fluir para uma vida nova, para uma flor nova, só que agora para uma vida eterna, né? Agora sim, para uma vida eterna. Jesus usou uma comparação muito profunda, gente, e tem hora que a gente não dá muito valor à palavra de Jesus. Então nós temos 4 responsabilidades nessa vida. Minha relação com o pecado. O que eu faço com o pecado? Gilberto, qual que é a sua relação com o pecado? O pecado está aí. Tem mulher, tem jogo, tem baralho, tem sexo, tem tudo. Está aí, o mundo está aí à nossa disposição. O que eu faço com isso? Afastar dele. Não. Se eu me afastar dele, o que vai acontecer comigo, senhor Iraí? Eu vou afastar até eu encontrar uma pedra. A hora que eu encontrar uma primeira espinho na minha carne, eu volto para o pecado. Porque eu sou impotente. Arrepender do pecado? Eu arrependo agora. Mas a hora que você perdeu o emprego que você conseguiu, você volta para ele. No dia mal, você volta para ele. Porque se arrependeu dos de trás e os da frente. Nós temos que dar um jeito para o pecado, gente, que tem que acabar. Nós precisamos entender esse pecado de uma forma, não é só os de trás, não. Confessar o pecado. Confessar o pecado. Eu confesso os que eu pratiquei. E os que eu vou praticar? Para frente. Como que eu faço com o pecado? Só tem um jeito, qual? O sangue de Cruz. Agora eu... Quer ver que agora tanto os de trás quanto os da frente está resolvido? O que eu faço com o pecado? O sangue de Cristo já pagou por ele e eu estou tão limpo quanto a neve. Não tem problema eu pecar. Mas você tem que saber que o seu pecado tem um preço. O sangue de Cristo. Eu posso ir ali agora e comer a Xuxa, né? Se ela deixar, né? Eu posso ir lá e fazer isso. É pecado, é traição, porque eu sou casado, né? Diz a palavra de Deus que isso é pecado, diz os mandamentos da lei de Deus, né? É pecado. Eu vou gozar? Vou gozar. Eu vou ter prazer? Vou ter prazer.
E vou ter perdão desse pecado? Sim, mas alguém teve que morrer e derramar sangue para esse prazer meu ser lavado. Tá vendo que toda vez que eu peco, alguém derrama sangue. E esse alguém é o Filho de Deus. Por que então agora eu vou ter um pouco mais de precaução com o prazer? Porque eu posso ter prazer, mas enquanto eu estou tendo prazer, não está derramando sangue. Aí que prazer é esse? Que você tem prazer, mas não está derramando sangue para pagar o prazer? Eu vou para o bar beber, vou encher a cara, embriaguez é pecado? Sim, Gálatas 5,19, embriaguez é pecado. Eu me embriago. Enquanto eu estou lá na embriaguez, esse pecado está sendo pago pelo sangue. Aí você vira para Deus e fala, não pedi para o Senhor pagar o meu pecado? Ele fala assim, não é que eu não pedi, já está pago. Você querendo ou não, aquilo que Deus ordena, não há homem na face da terra que tira. Deus já ordenou o perdão do pecado da humanidade toda através do sangue. O que eu tenho que entender é que eu gozo, Jesus morre. Eu gozo, Jesus morre. Eu gozo, Jesus morre. Então não fala que é cristão, pelo amor de Deus. Porque você troca o gozo pelo sangue. Por isso que não adianta falar arrependimento, confissão, não. Tudo isso é necessário. Mas o principal é eu saber que enquanto eu estou trepando, um está pagando por essa trepação. Enquanto eu estou no seio do gozo, um está derramando sangue para pagar aquele pecado. Ah, mas não pedi para Deus pagar o pecado. Mas essa é a obra dele e ninguém apaga a obra dele. Por isso a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala assim, todos os pecados estão perdoados. E aí, vamos continuar pecando? O apóstolo Paulo dá o testemunho dele e fala assim, se eu continuar pecando, eu estarei continuando a crucificar o meu Senhor. Está vendo tanto que é simples agora de eu entender? Ah, tem uma festa ali. Ah, eu vou para a festa. E Jesus vai para a cruz para pagar aquele pecado que eu vou cometer lá. A responsabilidade aumenta ou não aumenta, ou só a minha que aumenta? Ó, pelo amor de Deus, todos nós somos cristãos, então vamos ser cristãos. Porque esse negócio de saco de batata, pelo amor de Deus, né? Eu preciso ser cristão, porque toda vez que eu peco, esse pecado já foi apagado. Não tem pecado mais. Mas alguém teve que pagar por ele. Esse perdão de pecado não é assim que, vai lá, dá uma trepadinha. Depois você pede perdão. Não é assim não. Você vai lá dar uma trepadinha. Essa trepadinha custou um sangue. Você foi lá e jogou o teu esperma fora. E deu um gozinho lá de 5 minutos, 2 minutos. Deu uma e caiu de costa tremendo. Só que essa trepadinha de você dar uma e cair de costa tremendo, alguém teve que derramar sangue na cruz para que esse pecado fosse apagado. No Antigo Testamento já falava que maldito o homem que deixa sua semente cair no chão. Seria uma situação que era condenada desde o Antigo Testamento. E não é por isso, é porque o sangue está sendo derramado. O pecado tem preço, gente. Qual que é a minha relação com o pecado? Entender que ele tem um preço. Qual é o preço do pecado? O sangue de Cristo. Toda vez que eu peco, o sangue é a única saída para resolver esse problema. Qual a minha relação com o pecado? Toda vez que eu peco, eu preciso do sangue de Jesus. Enquanto eu gozo, Jesus sofre. Enquanto eu gozo, Jesus sofre. Aí depois eu morro, eu quero que Jesus venha e me leve para o céu. Mas é querer demais, né? Enquanto eu estou gozando, Jesus derrama sangue. Eu estou gozando, Jesus derrama sangue. Eu estou gozando, Jesus derrama... Aí depois que eu chego no CTI, eu falo, Jesus me salva. Pelo amor de Deus, se eu fosse Jesus, é porque Deus é muito bondoso. Ainda bem que é ele, porque se fosse eu ia falar, mas peraí, meu filho, não é assim não. Você não deu valor no meu sangue. Você saiu aí derramando meu sangue para o mundo inteiro. Aonde você foi, você derramou meu sangue. Você tá um avião a jato para samear pecado para o mundo. Nós vamos pecar, mas um pecadinho ali, né? Por isso que a palavra de Deus está o tempo todo, cuidado, orar e vigiar. Sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós buscando a quem devorar. Por que o demônio quer fazer eu pecar?
Porque o demônio quer banalizar o pecado, como se o pecado não valesse nada. O demônio quer banalizar o pecado. O demônio quer falar, porque o que tem em pecar? Depois você confessa. E o sangue? Não é assim não. E esse arrependimento também sem sangue não adianta. Não é o meu sangue, mas eu arrepender perante Deus, porque Jesus teve que derramar o sangue dele para Deus perdoar o meu pecado, porque o sacrifício dele teve que subir ao céu, para depois que o sacrifício dele subiu ao céu, é que o perdão do pecado veio. Não é assim não. O demônio quer banalizar o pecado, né? O que tem? Eu preciso gozar. Ué, você precisa gozar, né? Não precisa gozar não. Essa casca aí não é para gozar não. A casca não. A casca é só para manter o fruto. É um vaso de barro que carrega um tesouro. O vaso não vale nada, mas dentro dele tem um tesouro. O pecado está resolvido? Quem que vai pecar hoje? Toda vez que a gente pecar, lembra do sangue. Eu pequei hoje. O sangue teve que vir para... Pecou, diz a palavra de Deus, que não existe perdão de pecado sem derramamento de... E eu quero perdão do pecado só de entrar no quarto e confessar para o pai, assim, pai, pequei, o senhor me perdoa? Não é assim não. Perdoa sim, lógico que perdoa, já está perdoado. Mas lembra que para perdoar esse pecado teu, o sangue teve que ser derramado. Gilberto, mas isso já faz 2000 anos, isso já acabou. Jesus hoje está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai. Deus não vai derramar o sangue, não. Hoje ele não vai sofrer. Se eu pecar hoje, ele não vai sofrer, não. Mas o que ele sofreu na cruz lá já foi para esse pecado, porque Deus, quando Jesus sofreu na cruz, o sofrimento, cada pedacinho de suor, cada sofrimento, cada gota de sangue, foi para pagar por todos os nossos pecados e os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos até o fim, até o ponto que ele falou, agora está tudo consumado. Está tudo consumado. E se Deus aceitou esse sacrifício, quem somos nós para falar que o sacrifício ainda falta mais? Será que Deus agora tem que falar assim, meu filho, o povo está pecando muito, convém você ir lá para a cruz de novo? Não precisa. Não precisa. Eu gozo, Jesus derrama sangue. Eu peco, Jesus derrama sangue. Eu peco, Jesus derrama sangue. Eu peco, Jesus derrama sangue. Frescor da cruz. Eu peco, Jesus derrama sangue. Está vendo por que agora tem sentido eu pôr o joelho no chão? Porque eu ponho o joelho no chão para pedir a Deus, falou, Senhor, misericórdia, porque eu causei isso. Eu causei. Por isso Jesus na Santa Ceia ele fala, tomai todos e comei, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, que será derramado por vós. Por que derramado por vós? Porque eu estou gozando. Enquanto eu estiver gozando, o sangue. Qual que é a relação do Gilberto com o pecado? Sangue. Eu peco, sangue. Eu peco, preciso do sangue. Eu peco, preciso do sangue. Não precisa pensar que você vai a Deus, porque Deus não vai aceitar, não. Você tem que ir lá em Cristo, pegar uma gota de sangue, oferecer o sacrifício dele para Deus e dizer, Senhor, agora o Senhor me perdoa, porque agora eu reconheci que o sangue de Cristo é para pagar o pecado. Simples assim. Segunda responsabilidade. Primeira responsabilidade, eu com o pecado. Segunda responsabilidade, eu com o diabo. O que eu faço com o diabo? Entendo a sua obra. Quem não entender a obra do diabo, pode pegar o cavalinho, que pode esquecer desse mundo. Se o Cristo achar que essas doenças que ele tem, que ele carrega aí é da cabeça dele, coitado. Enquanto ele não entender que isso é obra satânica, ele não está entendendo a obra do mal. Porque parece que a vida é ruim mesmo. E quem que pôs essas doenças no você? Diabo. Hã? Diabo. E por que não tira então? Porque meu broto
E por que o broto ainda não rachou? Porque eu não tenho conhecimento ainda. Ah, então vamos buscar esse conhecimento para rachar isso, para mandar esse diabo lá para os quintos dos infernos, né? Porque essa é a nossa relação com o diabo, mandar ele, não a gente, mas buscar poder. Olha o que o Christian falou assim, ó, meu broto não nasceu ainda. Então quer dizer que ele não tem vida ainda. Ele está sufocado, ele está pressionado, ele está vivendo uma vida de satânica, ele está vivendo uma vida, tadinho, arrebentado, estourado, porque o Satanás está pondo tudo enquanto é doença que existe na vida dele. E ele está aceitando. Ah, você tem isso? É, eu tenho. Ah, eu tenho. Aqui para Satanás, eu não tenho nada. Estou pronto para trabalhar, estou pronto para agir, estou pronto para jogar no Flamengo. Se eu tivesse jogado lá, o Flamengo tinha ganhado aquele trem mundial lá. Véio. É porque não me puseram lá. Essa é a nossa coragem, essa é a nossa vida. Está sempre preparado para a vida, mas com a vida com Deus. Para viver espiritualmente, não essa casca vagabunda que nós temos, essa casca orgulhosa, essa casca corrupta, essa casca que só quer saber de cachaça, essa casca que só quer saber de sexo, de Rock in Rio e droga, essa casca que precisa rachar, como o Christian falou, precisa rachar. Esse é o entendimento espiritual. Entender a espiritualidade é o trem mais fácil do mundo, é mamão com açúcar, é mais fácil do que 2 e 2. Porque você só tem duas coisas: primeiro, o pecado, esse precisa de sangue; segundo, o Satanás, esse você precisa de poder para combater ele, porque você não tem, você precisa de poder. Agora eu pergunto, como é que você vai viver sem Deus? No pecado você precisa do sangue, e para Satanás você precisa do poder de Deus. E aí, agora como é que você vive? Vive sem Deus aí, para ver onde você vai parar. Ué. Como é que vive sem Deus? Eu queria que alguém me ensinasse. Hã? Ué, o pecado eu preciso do sangue, e o demônio eu preciso do poder de Deus para combater. O demônio está o tempo inteiro nas minhas costas, porque dia e noite me acusando. Essa praga desse bicho, né? E eu tenho autoridade para falar, porque já me pegou. Eu conheço o bicho não presta. Vim falando com o Tonico até o cartório, quase que eu pedi. Eu quero saber quem dá conta de viver sem Deus. Depois a gente, às vezes, tem que se esforçar para ir. E a minha relação com a igreja, para me terminar? Relação com o pecado, sangue. Relação com o diabo, poder de Deus. Relação com a igreja, apego a ela. Por que eu preciso me apegar à igreja? Porque é ali que eu vou ter contato com o povo de Deus. É ali que eu vou ter contato com a comunidade de Deus. É ali que eu vou falar de Deus. É ali que eu vou ter uma aula espiritual. É ali que eu vou ter conhecimento. Olha, o Christian foi muito feliz em falar assim, mas falta conhecimento ainda. Então busca. Falta conhecimento, busca. Agora, e se ele falar assim, não, prefiro ficar com as doenças do que buscar conhecimento? Então morre, né? Eu prefiro ficar com as doenças. É bom ficar com as doenças, porque toda hora que eu chego perto de um do outro, eu tô ruim. Aí o povo tem dó de mim, que ninguém tem dó de você não. Tanto faz você estar vivo, quando tá morto, ninguém tá nem aí com você não. A única pessoa no mundo que preocupa contigo é Deus. O resto, tanto faz você estar vivo como tá morto, não adianta nada. Você acha que algum ser humano aqui preocupa com a gente? Salvação individual. O único que preocupa conosco é Deus, porque esse sim é Pai. Portanto, não vamos ficar aí carentes de ser humano. Deus me livre de gente carente de ser humano. Aí não gosta de mim, mas não gosta de uma roca, deixa para lá, mãe. Né? Ficar carente de ser humano, isso é burrice, ignorância. Nós temos que ser carente de Deus, porque Deus, eu preciso do sangue e do poder dele. Sem isso não tem como eu viver, porque a minha relação com o pecado e com Satanás é muito forte, e eu preciso do sangue e do poder. E a igreja, eu preciso estar no meio do povo de Deus. Né? Essas são as relações, essas responsabilidades que eu preciso ter na minha vida. Né? E com esse passarinho, obrigado passarinho, Deus te abençoe. Viu? É o nosso fundo aqui musical. Né? Não é simples de entender, gente? Ou nós vamos continuar pecando aí, a Deus dará? O dia que você estiver trepando lá, você lembra, fala, Jesus está derramando sangue. Quer ver se o trem não murcha na hora. Deus te deu a vida. Né?
E a responsabilidade. Ainda mais se você pagou pela mulher igual eu pagava. Aí que é mais grave ainda. Porque se você pagou, meu filho, você está pagando um prazer que Deus criou, porque quem criou o sexo foi Deus, não foi homem nenhum que criou. Quem criou o sexo, quem pôs a vagina na mulher e o não sei o que no homem lá, para não falar, é Deus. Foi o homem que não foi, você não nasceu e alguém fez, é Deus que criou. E você vai lá e compra o que Deus criou, como eu comprei durante muitos anos da minha vida. E era culpa minha? Ah, que culpa minha, que nada. Pois eu estava longe. Enquanto eu estive longe, o Satanás usou eu como... graças a Deus que não me usou para me matar, para me estuprar, mas chegou muito próximo, né? E se usou alguém para matar, o que tem? Você estava longe, fazer o quê? Eu quero ver o Satanás usar eu agora para matar alguém. Agora acabou. Porque agora eu estou próximo. Amém?